Nós vamos ler a partir do versículo 32, mas eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, para que a gente brevemente relembre desse capítulo. A partir do versículo 17, nós lemos que de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso. Estamos em Atos, capítulo 20, versículo 17. Paulo estava em uma viagem, a sua terceira viagem missionária, planejando ir para Jerusalém. E queria chegar em Jerusalém na época da festa da Páscoa, porque ali muitas pessoas estariam reunidas, teriam oportunidade preciosa de compartilhar o Evangelho ali. Então ele não queria entrar em Éfeso, na cidade, porque sabia que ali ele se demoraria para entrar em contato com os irmãos. Em outras palavras, os irmãos amavam tanto Paulo que não iam deixar ele passar rápido ali. Então ele parou em Mileto, pediu para que chamassem os presbíteros, a liderança da igreja. Ele passa então a dizer essas palavras que vamos entender que são palavras de despedida. Versículo 18, ele começa dizendo: "E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como eu me conduzi em todo o tempo que eu tive diante de vocês." Ele fala: eu estive aí com lágrimas, com inteireza do meu coração. Versículo 20, novamente a expressão vocês sabem. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso. Ele fala sobre a forma como ele atuou, com integridade, com coração, com lágrimas, com sofrimentos. Ele fala sobre o que ele fez, como ele fez e o que ele fez, proclamou o Evangelho, aproveitando todas as oportunidades, na praça pública em particular, de dia e de noite, a judeus, a gentios. Então no versículo 22 ele diz: e agora? É uma expressão que também vai se repetir. Versículo 22, e agora, impelido pelo Espírito, e nós meditamos sobre isso. Que maravilha nós temos de, como servos de Deus, como crentes em Jesus, não precisarmos depender das nossas próprias conclusões, mas termos essa certeza de que o Espírito Santo de Deus, ele impele o povo dele, ele dirige, orienta e direciona o seu povo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai acontecer. O Espírito Santo levava ele para Jerusalém, exceto que ele não tinha muitas certezas, só uma, que ele precisaria encarar sofrimentos e prisões ali. Isso o Espírito Santo já tinha falado ao coração de Paulo. Às vezes nós queremos a direção do Espírito só para coisas boas, fáceis, agradáveis. Se o Espírito Santo estiver trazendo para o seu coração a direção de sofrimento, luta, prisão, perseguição. Versículo 24, talvez um dos mais preciosos para a minha caminhada pessoal, missionária, quando ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa, contanto que complete a carreira e o ministério que me foi confiado de testemunhar do Senhor Jesus, recebido do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo sabia que a vida dele tinha muito valor, mas o valor não estava nele, nas habilidades, na capacidade dele, nos recursos dele, nos talentos dele, mas o valor estava em cumprir a vontade de Deus para ele. E essa também é uma lição e um princípio tão importante para a gente, saber que a sua vida tem muito valor. Deus tem um plano, tem um propósito, quer conduzir você, quer usar você, e talvez você se sinta desanimado, abatido, mas mesmo na sua aflição, o Senhor tem propósito. Descansa nessa certeza. Sua vida tem muito valor e o Senhor tem cuidado de ti. Versículo 25, e agora, mais uma vez, ele usa a expressão e agora. E agora eu sei, eu tenho convicção que todos vocês em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Ele estava dizendo aquilo que o Espírito já tinha falado para ele. Provavelmente, ele tinha essa firmeza, essa convicção. Eu vou encontrar com vocês agora, mas não vou encontrar mais nessa vida. Essa oportunidade que nós teremos hoje, Paulo diz para os presbíteros, será a última. E isso dá um tom muito diferente para a conversa. Imagine encontrar alguém precioso para você e que você sabe vai ser a última vez. Nós não perderíamos tempo com trivialidades, com coisas sem importância, mas nós iríamos direto ao ponto. Nós recalibraríamos, ajustaríamos aquilo que a gente sente, pensa, fala,
porque a gente vai naquilo que é importante. Então, esse é o tom da fala do apóstolo Paulo. Eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando, não mais verão o meu rosto. Portanto, ele conclui dizendo, eu testifico, eu confirmo diante de vocês, que estou limpo do sangue de todos. A responsabilidade que eu tinha com vocês, eu cumpri diante de Deus. Jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus. Então ele diz, diante dessa última oportunidade, eu quero dizer, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, o qual o Espírito os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Muito valor. Não por causa das qualidades, dos talentos, dos recursos, mas por causa do preço que foi pago. O preço de sangue. O preço de sangue. Cuidem de vocês mesmos. Guardem a vida de vocês. Vigiem. Priorizem a vida devocional, a vida de oração, a vida de espiritualidade. Busquem em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E cuidem do rebanho, os que estão ao seu redor. Eles têm um alto preço, altíssimo preço, que nenhum dinheiro desse mundo pode pagar. O sangue precioso de Jesus, se é que de fato nós cremos nisso. Versículo 29, de novo ele traz a expressão, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, eles não vão poupar o rebanho. Paulo não está deixando dúvida, ele está dizendo, vai aparecer gente, vão aparecer lobos vorazes, que vão falar coisas pervertidas para tentar arrastar os discípulos. E falamos sobre o perigo grande da perversão da palavra de Deus. A perseguição nunca foi um problema para a igreja. A perseguição, ela peneira, ela vai lapidar, ela vai podar a igreja. Mas a perversão, ela vai afastar a igreja da presença de Deus. E a perversão não é um ensino que vem estampado com luzes dizendo está tudo errado. Não, ela pega um conceito correto. Deus ama você. É um conceito correto. Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer o melhor para você. Isso é correto. De repente, lá no final, uma pequena perversão diz, e Deus criou você para que você seja feliz e realize todos os seus desejos, todos os seus planos e o ensino daquilo que nós fomos de fato criados para viver, que é viver para a glória de Deus e não em primeiro lugar para a nossa felicidade, começa a ser pervertido. E a gente só consegue perceber a perversão se nós conhecermos o padrão de Deus, a palavra de Deus. É certo que a perversão virá, lobos vorazes virão tentando abocanhar, ceifar o rebanho. Portanto, tenham cuidado, zelem sempre da doutrina, perseverem em se aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor, desconfiem sempre do seu coração, desconfiem sempre dos seus desejos, mas descansem na certeza que Deus tem cuidado de vocês. E se a gente começar a se desviar, e se a graça de Deus te visitar, te mostrando alguma perversão, algum desvio, alguma desobediência, quebrante-se, renda-se e volte ao trono da graça de Deus. Ele termina essa primeira parte, mais uma vez, com essa conjunção coordenada conclusiva, versículo 31. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Esse também é um termo que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. Lágrimas. Aparece lá, nós lemos, no versículo 19, servindo o Senhor com toda humildade e com lágrimas. No versículo 31, nós lemos, eu não deixei de admoestar vocês com lágrimas, com sinceridade, com intensidade do meu coração. O apóstolo Paulo está dizendo, eu vivi de verdade, de forma autêntica, me fiz vulnerável, sofri. Vocês perceberam a minha sinceridade, e esse é um chamado de Deus para as nossas vidas. Não viver uma vida superficial, não viver uma vida que prioriza ou que coloca o coração em outras coisas, mas que prioriza os relacionamentos, que prioriza a palavra de Deus. Noite e dia, o apóstolo Paulo estava ali. E finalmente nós chegamos no texto que nós pretendemos ler hoje, que é o último agora desse texto. O primeiro estava no versículo 22, e agora impelido pelo Espírito Santo. Versículo 25, e agora eu sei que vocês não mais verão meu rosto. E finalmente, esse agora, o último agora, do versículo 32, ele tem esse tom também, esse sentido de, e agora, finalmente.
Se essa é a última palavra, o último discurso, essa parte que nós vamos ler agora é a última parte do último discurso da última conversa. Versículo 32, e agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto, lágrimas entre todos, e abraçando Paulo o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que tinha dito que não mais veriam o seu rosto. Eles o acompanharam até o navio. Amém. Queridos irmãos, palavras de despedida do apóstolo Paulo. Última parte dessas palavras. O que nos ensinam as Sagradas Escrituras nessa manhã a respeito disso? Essa última parte, esse último parágrafo, ele começa dizendo: agora, finalmente, eu quero dizer, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os santos. O apóstolo Paulo está falando como quem se despede dos seus preciosos irmãos, dizendo: se tem um legado, alguma coisa que eu quero deixar para vocês, eu entrego, eu recomendo, eu coloco vocês diante dos cuidados de Deus e da palavra da sua graça. E o primeiro ponto da nossa mensagem hoje é a herança mais preciosa que a gente pode deixar no relacionamento como cristão. É deixar o legado do relacionamento com Deus e com a sua palavra. Em outras palavras, de forma mais resumida, é como se Paulo estivesse dizendo: fica com Deus e fica com a sua palavra. Se eu tenho uma última palavra para ser dito, é que o relacionamento com Deus, o relacionamento com a palavra do Senhor seja prioridade na vida de vocês. Agora, pois, eu entrego vocês aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça. Eu me lembro que nós servíamos no campo missionário e nós recebemos, numa das férias que viemos aqui para o Rio de Janeiro, o ano era 2011, o pai da Marcele tinha recebido, estava se sentindo mal, a gente foi no médico e recebeu um diagnóstico de que ele estava com câncer no fígado, e aquela doença foi muito cruel e rápida. Nós ficamos com ele ali no mês de dezembro, janeiro, começo de fevereiro, acompanhando ali o diagnóstico, o início do tratamento, e aí engrenou o tratamento, nós retornamos para o campo e passamos ali os meses iniciais do ano. E então a Marisol nasceu em janeiro de 2012, e aí seu Edson, já adoentado, viu a bebezinha ali, ela não lembra dele, mas ele teve a oportunidade de conhecer, e voltamos para o campo. E quando nós voltamos para o campo, a gente ficou naquela expectativa, monitorando como é que ia progredir, se ia ter cura ou não, mas os médicos davam poucas esperanças, e de fato foi o que aconteceu. Foi piorando, perdendo peso, os tratamentos agressivos, e ali no mês de abril, nós esperando para ver o que ia acontecer, ele mandou uma mensagem lá para São Gabriel da Cachoeira: pede para eles virem, estou partindo. E aí a gente se organizou o máximo rápido, o melhor que a gente podia, voltou, e chegamos num sábado de manhã, e ele já estava bem debilitado, a vozinha já indo embora, mas ele conseguiu fazer uma última coisa: chama a Marcele, chama o Franklin, irmão da Marcele, os dois filhos dele, eu quero falar com eles. Aí ele falou: Marcele, Franklin, sempre sejam amigos, nunca briguem, fiquem unidos sempre, vocês caminhem como uma família, isso é o que eu tenho para deixar para vocês. Ele entregou a vida a Cristo no final, mas aquelas palavras foram muito importantes para o Franklin e para a Marcele. Também para a gente ali da família. Quem escuta de alguém as últimas palavras precisa usar essa oportunidade, precisa ouvir essas palavras. Muita atenção. Essas foram as últimas palavras do apóstolo Paulo para aqueles presbíteros. Eu entrego vocês ao cuidado de Deus e à palavra de Deus. E nós precisamos ter essa perspectiva que sim, nós temos
a graça de termos saúde, de poder fazer planos, mas nós não somos donos da nossa vida e precisamos ter essa consciência de priorizar. Se tem alguma coisa que eu quero para os meus filhos, que eu quero para essa igreja, é que vocês amem o Senhor, amem a sua palavra, como nunca antes na sua vida. O apóstolo Paulo fala, eu recomendo vocês, a união com Cristo, é isso que define vocês. Recentemente, eu ouvi o nosso filho falando, olha, a vida de filho de missionário às vezes é um grande desafio, porque você nasce e é pequeno e vai para a aldeia, e aí você vê os cabelos lisinhos ali dos indígenas, e você quer fazer o penteado igual a eles, e você não consegue fazer, poxa, mas eu sou igual a eles, eu ando com eles, eu falo igual a eles, mas eu sou diferente. E aí ele chega aqui na cidade, ele quer subir na árvore, ele quer fazer as coisas, e vê todo mundo mexendo no celular, ele não se interessa por isso, ele fala, eu também não sou daqui, de onde é que eu sou? E essa angústia natural que já acontece ali, especialmente na fase de adolescência, é alguma coisa que pode assaltar filhos de missionários, filhos de pessoas que oscilam entre culturas, mas foi muito bom ouvir, é bom, hoje ele está se preparando para o Enem, que talvez esteja assistindo na internet, ele falou assim, mas eu descobri que eu não era cidadão nem da aldeia, nem do Rio de Janeiro, eu era cidadão do céu. E meus irmãos, esse pai pode, pelo menos no que diz respeito ao ensino do nosso filho, descansar na certeza de que o Senhor tem ensinado, a gente tem podido deixar um legado para os nossos filhos. Essa é a nossa mais profunda oração por cada um de vocês. Cada pastor almeja que vocês sejam de fato se entregues aos cuidados de Deus e da palavra do Senhor. E é essa que pode, com a graça de Deus, tem poder para edificá-los. Não é só um kit de sobrevivência para as horas de aperto, mas é a instrução de Deus para o crescimento e fortalecimento. E dar para vocês a herança. A herança que eu posso dar para o meu filho não é uma conta bancária, mas é o relacionamento com Cristo. E é isso que Paulo fala. Eu entrego vocês e vivam isso entre todos os que são santificados. Paulo também está dizendo, olha, não acho que você possa viver uma vida de relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, e viver isolado, desigrejado, não. Há um chamado de Deus para comunhão, para essa família, onde a gente não é perfeito, mas a gente foi santificada. O santo, de acordo com o que nos ensina a palavra de Deus, não é aquele que é perfeito, mas o que foi separado, consagrado, reservado por Deus. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, a herança mais preciosa que ele podia deixar é o relacionamento com Cristo. É o relacionamento com a palavra de Deus. E aí nós pensamos, nos lembramos ali das palavras finais de Davi para Salomão, um pai dizendo para o seu filho, primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 1, quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens ao Salomão, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando seus estatutos e os seus mandamentos, juízos e testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Eu quero perguntar para mim e para você, a palavra de Deus, o relacionamento com Deus de verdade, profundamente e sinceramente, é prioridade de investimento na sua vida? Que legado você está preocupado em deixar para os seus filhos? E a forma de você conseguir responder de verdade isso é pensar quanto tempo, energia, recursos, prioridade a gente investe em cada coisa na nossa vida. Vai apontar onde está o nosso coração, é o que diz a palavra. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se você fica tão aflito com o resultado de uma prova, você não liga muito, seu filho passa 1, 2 meses sem vir à igreja, meus irmãos, examine o seu coração, temor e tremor diante de Deus, legado a gente quer deixar, investimento, será que a gente pode dizer como Paulo falou, eu estou limpo do sangue, Deus não vai me cobrar aquilo que eu podia fazer? Que investimento a gente tem feito dentro da nossa casa com relação ao relacionamento com Deus e com a sua palavra? O Senhor tem nos dado esse privilégio, conduzidos pelo Espírito, sermos levados aos pés do Senhor e a sua palavra. Também para mim e para você isso seja prioridade, herança, coisa mais importante da nossa caminhada. O texto segue dizendo, versículo 33, ele falou sobre herança,
e agora ele fala: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo, tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados. Lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz para os presbíteros: olha, que a prioridade de vocês seja o relacionamento com Deus, que a palavra, que vai edificar vocês, e que vocês vão fazer isso entre os santos. Ele diz: de ninguém, na sequência, a herança que eu deixei foi essa, e eu não cobicei de vocês recursos financeiros, nem prata, nem ouro. Nunca foi o interesse de Paulo enriquecer com o ministério dele. Antes, pelo contrário, ele tinha uma vida muito mais confortável e estável, quando ele era apenas aquele perseguidor, homem zeloso da lei. Estabilidade, agora ele corria risco na própria vida, mas ele falou: nunca cobicei, eu nunca estive atrás dessas coisas. Vocês mesmos sabem, não é novidade, que essas minhas mãos serviram para o que é necessário a mim e aos que estavam comigo. Houve um tempo em que o apóstolo Paulo também trabalhou ali com Priscila e Áquila, fazendo tendas, e o sustento dele vinha dali. Em outro tempo a igreja investiu, ele pode deixar, mas nunca foi a intenção de Paulo enriquecer com o ministério. Nunca foi cobiçar nem prata, nem ouro. Antes ele diz que assim também a vida de vocês seja uma vida desapegada, em que o coração de vocês esteja nas coisas corretas e não nos recursos financeiros. Ele diz: em tudo eu tenho mostrado a vocês que trabalhando assim, não cobiçando nem prata nem ouro, sabendo que o trabalhador é digno do seu salário, que aquele que se esforça na palavra, ele pode desfrutar do benefício de ser sustentado também pela palavra, mas não é a intenção o dinheiro, o recurso, a prata e ouro. Mas ele diz: trabalhando assim, me sustentando, eu pude também ajudar e socorrer os necessitados e lembrar da palavra do Senhor, que diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. E o segundo ponto é o legado de amor. Ele está muito mais ligado a dar do que a receber. Sejam generosos, portanto, em termos de dinheiro, de recursos financeiros, mas também de coração. Esse certamente é o ensino que mais naturalmente ele emana desse texto. Gente, vida generosa. Não corram atrás de recursos financeiros. É bom, é justo, é digno ter uma vida que você tenha o que, onde morar, o que comer, ajudar os outros, poder ter isso, mas ter o suficiente para abençoar a vida dos outros, não para querer expressar um descontentamento de quem quer cada vez mais e mais e mais e nunca estará satisfeito. Não, a gente precisa de onde dormir, o que comer. Isso é o suficiente. Eventualmente, se oportunidade você tiver de fazer uma viagem, ter alguma coisa, outra, mas que seu coração nunca esteja nessas coisas, senão em abençoar, ser generoso. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Será que a gente experimenta disso de verdade? Será que a gente desfruta dessa alegria de abençoar alguém? Que coisa boa. Será que a gente procura oportunidades para abençoar as pessoas? A gente tem vivido isso nas nossas vidas, tem estado atento para as necessidades. De ninguém cobicei prata nem ouro. Esse é, sim, certamente, o primeiro e mais evidente, claro, o sentido desse texto. Mas eu quero convidar você a pensar sobre a cobiça e nos aprofundar no sentido desse texto. Meus irmãos, talvez esse primeiro significado de ser generoso, de não ser suvina, não ser apegado a bens financeiros, não seja tanto um desafio. Eu quero apertar um pouquinho mais, pensar sobre a nossa cobiça. Porque talvez em termos financeiros a gente pode lavar as mãos. Mas o Senhor nos convida a algo mais profundo, a não cobiçar aquilo que as pessoas podem dar e ter a disponibilidade do coração daquilo que eu posso dar para elas. Não apenas em termos financeiros, mas em termos de tempo, vida, energia. Meditando sobre esse texto, eu fiquei pensando: Senhor, será que eu tenho a cobiça de estar somente com quem me dá
a possibilidade de uma experiência boa, de uma amizade, gente que eu tenho alguma afinidade, tem algum assunto em comum e nós gostamos desse assunto, então gosto de andar com esses. Senhor, será que eu tenho sido generoso com aqueles que são difíceis? Será que eu tenho sido generoso com aqueles que são um desafio para a minha vida? Aqueles até que são chatos, perturbadores, aqueles que drenam às vezes nossa energia. Nós vivemos numa sociedade em tempos que diz assim, afaste-se de pessoas tóxicas. Meus irmãos, é um grande desafio. Mas o crente é aquele que, não é que ele não paga o mal com o mal. O mal que faz a gente paga com o bem, meus irmãos. Isso é ser generoso. Talvez a gente só quer andar, só quer estar com aquelas pessoas que são agradáveis para mim. Eu gosto de estar com esses, só ando com esses, e só me relaciono com esses. E essas outras pessoas, não. Meus irmãos, é a cobiça do nosso coração também, da gente só receber, ter uma vida que olha só para priorizar os meus próprios interesses, a minha própria agenda, os meus próprios prazeres, os meus próprios planos. Eu não tenho um coração aberto e generoso para dizer, ou para entender, viver e experimentar. Eu já recebi tanto do Senhor. Tem gente que é difícil, é verdade. Mas o Senhor me ensinou a dar o lado direito quando me acertarem no esquerdo, a dar a minha capa se pedirem a minha blusa, a andar a segunda milha. Isso é ser generoso, isso é também um significado mais profundo de não cobiçar nada de ninguém. Será que a gente tem andado só com quem pode beneficiar a gente? Será que o Senhor tem nos dado a alegria de socorrer os necessitados? O Senhor quer nos conduzir para esse lugar, meus irmãos. Nós não queremos, não podemos ser uma igreja de consumidores. Eu venho, deixa eu ver o cardápio da pregação hoje. Hoje eu gostei. Pode vir, por favor, pastor, uma pregação hoje mal passada ao ponto, por favor, porque eu não estou gostando. Não, hoje eu não gostei, demora demais, demora de menos, fica muito nesse texto. Ou será que eu estou aqui para falar, Senhor, eu quero ser um servo, eu não quero cobiçar, eu não quero receber, mas eu quero experimentar e desfrutar de que é mais bem-aventurado dar do que receber. Certamente o Senhor nos tem dado esse privilégio. E assim possamos ajudar e socorrer aqueles que estão necessitados ao nosso redor. Igreja de gente altruísta, que pensa no outro. Uma comunidade, um corpo de gente que não é egoísta, que não cobiça nem prata, nem ouro, e não coloca os seus próprios interesses em primeiro lugar. Filipenses 2:3 diz, não faça nada por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu propriamente, mas cada qual também para o que é dos outros. 1 Coríntios 10:24, ninguém busca os seus próprios interesses, e sim o dos outros. É o legado de Paulo, o ensinamento dele para os presbíteros de Éfeso. E o texto vai se dirigindo para o final, versículo número 36. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam seu rosto. Eles o acompanharam até o navio. O texto começa com Paulo falando, sabem como eu andei entre vocês, com lágrimas, com sofrimentos. Depois ele vai falar ali no versículo 31, durante 3 anos, de noite e de dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. E a última cena deles é chorando, abraçados à beira ali do mar, ajoelhados e orando. Em terceiro e último lugar, último ponto da nossa mensagem é que Deus nos dê a graça de vivermos relacionamentos profundos e significativos, que nos dê o privilégio de sofrer. Sublinhe essas 2 palavras. O privilégio de sofrer com a partida e o distanciamento dos nossos irmãos. Que a gente não viva relacionamentos superficiais, que a gente dá de ombros e fala assim, tanto faz. Eu sei que não dá para a gente ter relacionamentos tão profundos com todos, meus irmãos. Mas a gente viver uma vida em que a gente não tem relacionamento profundo,
significativo e não tem o privilégio de sofrer pelo distanciamento de ninguém, não parece ser o plano de Deus para a vida do seu povo. Cada parte do corpo, cada membro é bem ligado, articulado, conectado, juntas, articulações ali que estão juntas e que, se forem separados, afastados, vão gerar dor e sofrimento. Ali, depois de ouvir a palavra de Paulo, tendo dito isso, eles se ajoelham. Que os nossos relacionamentos sejam sempre levados para esse lugar de joelhos aos pés do Senhor. Que a gente não se despeça de ninguém, nenhum dia, como se fosse uma coisa banal, mas que a gente viva nessa intensidade, e na intensidade dos joelhos aos pés do Senhor. E Paulo então ora com eles, coloca a vida deles diante do Senhor. Eu imagino Paulo orando. Versículo 37 diz: então houve grande pranto. Possivelmente a voz de Paulo embargando, ele não conseguindo continuar falando, os irmãos chorando, abraçando, beijando, entristecidos, especialmente porque eles tinham escutado que não veriam mais o rosto de Paulo. Talvez você tenha vindo de um histórico de relacionamentos em que você foi ferido, machucado. Isso faz com que a gente se afaste da proximidade das pessoas, que a gente evite se aprofundar, se abrir novamente. Mas eu quero dizer para você, Deus não criou o povo dele para a gente andar afastado uns dos outros. Talvez tenham te machucado lá atrás, talvez tenha te ferido, talvez você anda desconfiado, ressabiado, mas a nossa oração é: Deus, cura o teu povo, para que ele possa experimentar a alegria que é sofrer, a saudade, a profundidade dos relacionamentos. Entristecidos pela palavra, eles choraram e oraram, mas eles fizeram uma coisa muito bonita. Eles não retiveram, eles não seguraram o apóstolo Paulo dizendo: você é nosso, você tem que ficar aqui. Mas eles acreditaram na visão que Deus tinha dado para Paulo, foram até a beira do mar e o acompanharam até o navio. E não é difícil a gente ver os irmãos impondo as mãos e falando: Paulo, a gente vai sofrer a partida, a despedida, mas você vai com a nossa bênção, e o nosso coração, a nossa oração vai junto com você. Pais e mães, seus filhos são flechas. Flechas não foram feitas para serem retidas. Criem-os, procure criar os seus filhos com zelo, com cuidado, com amor, com diligência na palavra de Deus. Mas lembrem, seus filhos não são de vocês. Eles pertencem ao Senhor para serem lançados. Deixe que eles vão. Confie que Deus vai curar, vai cuidar. Irmãos, invistam no ministério um dos outros. Abençoem, leve os seus irmãos até o navio dizendo: vai e conta com o nosso apoio. A igreja muitas vezes enviava ofertas para Paulo, orava por eles, sofria com eles, e nas cartas nós vamos ver Paulo dizendo: olha que bom, vocês se associaram comigo, vocês estiveram comigo. E certamente a igreja de Éfeso foi essa igreja que tiveram relacionamentos tão profundos, abençoados, que geraram essa boa dor da saudade e da separação. Assim o Senhor também nos dê, não uma superficialidade de um clube, de uma associação onde nós temos colegas. Não, nós não somos colegas. Eu não quero ser seu colega. Eu quero ser seu irmão. Quero sofrer quando a gente se separar. Mas eu quero viver cada dia com intensidade, com lágrimas, me importando com você, sabendo que você se importa com a minha vida, que você se importa com o seu irmão, amando profundamente e assim glorificando ao Senhor. Mas lembrem, meus irmãos, esse texto não é sobre Paulo, e nem sobre os presbíteros de Éfeso. Esse texto é sobre Jesus. Aponta para o nosso mediador. Aponta para Jesus. Aquele nosso amado Jesus que, tendo partido, deixou os discípulos dizendo: olha, eu vou mandar o Espírito Santo, ele vai ensinar para vocês a palavra, ele vai conduzir vocês no relacionamento com Deus. Esse é o meu legado para vocês. E esse Senhor Jesus que enviou o Espírito Santo é o que nos dá a possibilidade, a única e real possibilidade da gente viver o que nós ouvimos aqui.
Não se trata dos nossos esforços, da nossa competência, mas da nossa rendição e falar: Deus, eu tenho vivido longe da Tua palavra, do relacionamento contigo, mas eu ouvi hoje, eu entendi hoje, está queimando aqui, Senhor, eu preciso voltar para os Teus pés. Esse texto fala a respeito do Senhor Jesus, que foi aquele que foi o perfeito exemplo e modelo daquele que deu muito mais do que recebeu. E não apenas deu do seu poder de cura, de ensinamento, mas entregou a si mesmo. É o que Ele quer continuar fazendo na vida do povo dele nesses tempos. Que a gente possa viver em doação, um amor sincero, verdadeiro, profundo, que dá mais do que recebe. E o Senhor Jesus é aquele que, tendo amado seus discípulos, amou-os até o fim. Chorou junto com eles ali no jardim de Getsêmani, mas não viveu uma vida superficial, mas viveu com intensidade, verdade, com lágrimas, como quem se importava. O Senhor Jesus também produza isso em nossas vidas, para a glória dEle, em nome de Jesus. Não tem tido interesse em investir tempo com os irmãos, mas Senhor, dá-nos a graça de ter a alegria, de sofrer de saudade, de lembrar dos nossos irmãos e ter relacionamentos profundos, íntegros, verdadeiros, que glorifiquem o Senhor, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são. Senhor, cuida dessa igreja, dá-nos a alegria de ser essa comunidade acolhedora, que ama o Senhor, ama a sua palavra, e por isso naturalmente se compromete com a proclamação dela. Pois oramos assim gratos e te bendizendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus.